noite, porque ela é real no nosso meio. Amém. Irmãos, no capítulo 6 de João, localizem para mim, por favor, o versículo 66, e nós leremos apenas 3 versículos, do 66 até o 68. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao 68. Quantos encontraram? Digam amém. 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 Irmãos, a minha versão pode estar um pouco diferente. É uma tradução atualizada, tem algumas diferencinhas, mas nós sabemos que a essência da palavra de Deus é a mesma. E diz assim no versículo 66: naquele momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: irão também vocês embora? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Aleluia. Amém? Vamos ler juntos o versículo 68. Diz assim: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Deus. Podeis nos assentar, meus irmãos. Gostaria que nessa noite você frisasse bastante a sua atenção, que eu quero que os irmãos, quero compartilhar com os irmãos a mesma reflexão que o Senhor Jesus Cristo me deu nessa passagem acerca da vida eterna. Nós vamos refletir muito hoje, nós vamos falar sobre a vida eterna. Amém? A última expressão desse versículo vai ser o centro dessa mensagem, a vida eterna. E nós sabemos que se nós fôssemos dar um tema principal para a Bíblia, para a palavra de Deus, em consenso teológico muitas vezes se tem que a Bíblia se trata sobre salvação. E salvação é a vida eterna. Amém? Irmãos, antes de adentrarmos a este momento que nós lemos e sobre a vida eterna, sobre aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós e nos prometeu como Salvador da humanidade, nós vamos recapitular alguns momentos do livro de João, alguns momentos de Jesus Cristo no seu ministério sobre a terra. Já no capítulo número 1 de João, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo existia com Deus. Então nós sabemos que todas as coisas existem a partir disso, do Verbo que era Deus, que estava com Deus. Ainda no capítulo de número 1 de João, nós vamos ver que o Senhor envia, antes de enviar Jesus Cristo no seu ministério à terra, o Senhor envia um profeta por nome de João, que ficou conhecido como João o Batista, pois ele batizava nas águas, e a palavra do Senhor diz que ele veio para anunciar a chegada daquele que viria após dele. E a palavra do Senhor nos diz que João falava da luz, mas não era a luz, que a luz ainda viria depois de João. E é muito interessante a gente refletir que João falava da luz, mas não era a luz, e ele era questionado: mas quem és tu? És o Messias? És Elias? Não, eu não sou. Mas quem és tu? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Aleluia. E João não era a luz, mas ele falava da luz. E eu estou aqui para te dizer que eu não sou luz. O irmão Will não é luz, o irmão Vilmar não é luz, nós não somos luz, mas nós estamos aqui para falar da luz. E ainda no capítulo 1 de João, vai dizer que o Cordeiro de Deus é chegada a sua hora. E o próprio João Batista, ao avistar Jesus vindo, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era dele que eu estava falando, que ia vir um após mim, que é muito maior do que eu. Aleluia! Pois ele já existia muito antes de mim. E eu não sou luz, o irmão Will não é luz, o irmão Vilmar não é luz, mas nós estamos aqui para falar da luz. Todos nós temos a liberdade para falar da luz, para sentir a luz. Mas nós não somos luz. Mas eu te dou uma notícia: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele está aqui nesse lugar. Amém? Se você pode sentir o Cordeiro de Deus,
Glorifica o nome dele. Glorifica o nome do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele habita em nossas vidas. No capítulo 2 de João, está acontecendo um casamento em Caná da Galileia, onde está Jesus e sua família. E naquele casamento, nós conhecemos a história que o vinho se acaba. O vinho que era servido para os convidados, para os familiares, para os próprios noivos, acaba-se o vinho. E Jesus está naquele lugar e a mãe de Jesus vai dizer: e aí, o que você vai fazer? E Jesus vai responder: calma, não é chegada a minha hora. Porém ela vira para os serventes e fala: façam tudo o que ele mandar. E Jesus naquele momento ordena que juntassem os tachos com água, e quando aqueles tachos são levados ao mestre de cerimônia, ele prova, e é o quê? Vinho. E ele ainda diz assim: geralmente nas festas se dá o melhor vinho primeiro, e deixa-se o pior por último, porque depois que todo mundo já tomou o primeiro, não tem problema dar o que não é tão bom. Mas é diferente nesse lugar. Você deixou o melhor vinho por último, noivo. Eu não sei o que aconteceu, mas você deixou o melhor vinho por último. E o vinho na Bíblia representa alegria. Alegria das nossas almas, alegria do nosso existir, do nosso viver. E aí eu lembro daquele versículo que diz: e a glória da segunda casa será maior que a primeira. Para a lógica dos casamentos normais da época, para a lógica normal do mundo em que vivemos, talvez o melhor venha primeiro. Mas Jesus nos diz: o melhor ainda está por vir. Amém? Glória a Deus. Ainda no capítulo 2, irmãos, Jesus efetua uma obra que ficou conhecida como a purificação do templo. Jesus, num momento de reflexão e de muita ira, ao perceber que o templo de Jesus Cristo, o templo da presença de Deus, estava sendo violado, estava sendo mercantilizado, pois havia muito comércio no templo e já havia sido tomado pelos maus costumes, pela hipocrisia e pelo mal. E naquele momento o Senhor vira as mesas e joga tudo para o alto e expressa que aquilo não é lugar de mercado. E infelizmente nós vemos realidades parecidas no nosso meio. E Jesus ainda quer que nós mantenhamos o templo um lugar santo e limpo. E nós sabemos que nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome dele. E no versículo 19, quando ele está sendo questionado por alguns fariseus, ele fala: mas quem é você para nos falar do templo? Eles questionam a Jesus. E Jesus diz assim a eles: derrubem este templo para ver que com 3 dias eu vou levantá-lo. E os fariseus começam já a questionar ainda mais a Jesus: mas esse templo foi construído em 46 anos. Você está dizendo que se nós quebrarmos com 3 dias você vai levantar? Mas Jesus sempre foi mal interpretado. E ainda é nos dias de hoje. Jesus dizia: derrubem esse templo e em 3 dias eu levantarei. E eles pensaram que era o templo físico, o templo humano, o templo feito por mãos humanas, sendo que Jesus não habita em templo feito por mãos humanas. Jesus falava de si mesmo, e quando Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, os discípulos compreenderam que quando ele disse isso aqui, ele não falava do templo das pedras, ele falava de si mesmo. E ele foi derrubado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele está vivo até hoje. E nós sabemos que não adianta nós pensarmos que o templo feito por mãos humanas é a razão de Jesus Cristo estar no nosso meio. Nós somos templo. Nós somos morada do Espírito Santo. E ele já se faz presente dentro de nós, em nosso meio, essa noite. No capítulo 3, irmãos, Nicodemos vai visitar Jesus. Nicodemos era um líder religioso, fariseu. E ele se aproxima de Jesus como um grande admirador, mas Jesus conhece as intenções dos corações dos homens e diz: eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus por causa das obras. Ninguém faria essas obras se não tivesse o poder divino sobre ele. Mas Jesus sabia o que se passava no coração de Nicodemos e ele de cara já responde assim: em verdade eu vos digo, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E mais uma vez Jesus é mal interpretado. Como assim nascer de novo? Como pode um homem crescido, um homem adulto voltar ao ventre de sua mãe? Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. E ainda no capítulo 3,
de João, nós temos uma passagem muito conhecida que ainda que naquela resposta a Nicodemos, no versículo 14 ao 16, o versículo 16 vai terminar Jesus dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. De que nós estamos falando hoje? Da vida eterna. Amém? E naquela resposta para Nicodemos, Jesus já disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4, meus irmãos, mais uma passagem muito conhecida. Depois de um dia de jornada e de trabalho, Jesus se assenta nas proximidades de um poço para descansar. E naquele poço se aproxima uma mulher samaritana e começa a retirar água daquele poço. Nós sabemos do diálogo que existiu entre Jesus e a mulher samaritana, que muito se assustou com a conversa, com a aproximação de Jesus, porque não era costume. Não era costume interação social entre judeus e samaritanos. Por muitos, principalmente pelos religiosos, era mal visto, porque os samaritanos eram julgados e discriminados como que eles não eram o povo santo, o povo separado, que era o povo judeu. Mas Jesus se aproxima dela e diz: me dá um pouco de água. E ela se assusta e diz: mas o Senhor não pode conversar comigo, eu sou samaritana. E ele diz: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse que eu posso te dar água viva, que eu posso te dar da água da vida. E ela questiona: mas como que você vai pegar água se você não tem corda nem balde? E esse poço é muito fundo. E outra coisa, você está me falando que você é melhor que Jacó, que deixou esse poço para nós? E ele diz: essa água aí, você toma, daqui a pouco você tem sede de novo. Mas a água da vida, aquele que bebe jamais terá sede. E além disso, a água da vida te dá a vida eterna. Glória a Deus, vamos lá. No capítulo 5, Jesus vai discursar em meio à multidão e proclamar, e vai começar a mostrar para ele que ele foi enviado ali com um propósito, que ele é o próprio Filho de Deus. E no versículo 24, no meio desse discurso, mais uma vez ele vai dizer: quem ouve e crê no Filho de Deus, que não faz nada sem a autoridade que lhe foi dada pelo Pai, pois os dois são um só, quem ouve e crê terá a vida eterna. E no capítulo 6, agora nós chegamos onde nós começamos. No capítulo 6, nós vamos ver a passagem, nós vamos chegar na passagem que nós lemos, mas tem acontecimentos que muito nos vão ensinar ainda no capítulo 6. O capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães e peixes. Jesus está ensinando e aquela multidão já se formou, está seguindo a Jesus, e Jesus vira para Filipe e diz: como nós vamos alimentar esse povo? E a Bíblia fala que só de homens eram 5.000. E Jesus diz a Filipe: como nós vamos alimentar esse povo? Então vem André e diz: Senhor, esse menino tem consigo um cesto com 5 pães e 2 peixes. E Jesus pega os cestos, ergue aos céus, ora e simplesmente agradece. E aquele alimento foi repartido por toda aquela multidão e ainda sobraram os cestos que foram guardados. Então Jesus opera aquele milagre. Logo depois de Jesus dizer ao povo que ele é o Filho de Deus, ele opera o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas vamos lá, Jesus era muito mal interpretado. Logo depois disso, Jesus anda sobre o mar, quando os seus discípulos estão no meio do mar, e o mar está agitado e o vento bate forte. Porém, eles olham e Jesus vem andando sobre o mar, dizendo: não se espantem, sou eu. E logo depois disso, Jesus é deixado a sós, ele se separa para conversar com o Pai, para orar. Mas ele é procurado. A Bíblia fala que a multidão, muitos deles entraram em barcos e atravessaram o mar para chegar aonde Jesus estava. Mas Jesus era mal interpretado e Jesus sabia as intenções dos corações de cada um. Então, quando Jesus é aproximado de novo, ele diz: vocês estão me procurando porque eu lhes dei comida, porque eu operei sinais. Mas Jesus exclama: jamais crerão
se não verem sinais e maravilhas. Jesus reconhecia que apesar de tudo que ele havia sido designado para fazer aqui na terra, o motivo da multidão estar atrás dele não era porque ele era o Filho de Deus, não era porque ele era a água da vida, não era por causa da vida eterna. Nós, seres humanos, muitas vezes somos atraídos por aquilo que é momentâneo, aquilo que nos atrai no momento, aquilo que vai matar a nossa necessidade pontual, sendo que a nossa maior necessidade é a salvação. E Jesus sabia que eles o seguiam muitas vezes por causa do pão, por causa do peixe, por causa do vinho, por causa dos sinais. E Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. E depois à frente ele vai dizer: quem come deste pão, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, jamais terá fome e sede, e esse terá a vida eterna. E o povo começa a questionar Jesus dizendo: mas Senhor, se tu és o Filho de Deus, depois de tudo isso, muitos ainda não criam na divindade de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E eles diziam: Senhor, se tu és o Filho de Deus, dá-nos mais sinais. Faz descer maná do céu como desceu para os nossos antepassados. Em Jesus, os teus antepassados comeram do maná e morreram. Não é da água que mata a sede no momento, e não é do pão que mata a fome no momento que eu quero te dar. Eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Aleluia! E eles diziam: mas nossos antepassados receberam maná do céu, dá-nos maná todos os dias. Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Vocês não precisam mais de maná descendo do céu, vocês precisam de salvação. E quem come do meu corpo e bebe do meu sangue terá a vida eterna junto ao Pai que está nos céus. E é nesse momento que o discurso começa a ficar muito duro, que a mensagem começa a ficar pesada, que muitos daqueles seguidores estão percebendo: não vai ter mais pão, não vai ter mais peixe, não vai ter mais milagre, não vai ter mais bênção. Talvez no dia de hoje, muitos percebem: não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais carro, não vai ter mais casa, eu não vou ter estabilidade, ou então eu não vou ter as bênçãos que me foram prometidas, não vai ter mais isso. E muitas vezes, ainda nos dias de hoje, nós como seres humanos, nós temos como pesado o verdadeiro chamado de Cristo, que não é para pães e peixes, que não é para vinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitas vezes até hoje, irmãos, nós achamos que a vida com Cristo é sobre ter bênçãos infinitas, é sobre não passar necessidade, é sobre receber milagres toda vez que pedirmos. E por isso, naquele momento, a palavra era dura. As pessoas estavam percebendo que era uma lógica diferente. Que apesar de ser o Filho de Deus e operar todos aqueles sinais e maravilhas, não era sobre isso que Jesus falava. Uma multidão o seguia por causa dos sinais e maravilhas. Mesmo assim, ele não levantava a voz para dizer: eu multipliquei pães, eu multipliquei peixes, eu transformei água em vinho, eu andei sobre o mar, fiz o vento parar. Jesus não andava por aí dizendo isso. Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Aleluia, o que eu tenho para Deus. vocês é muito maior do que isso aqui. Aleluia, glória a Jesus. Não interpretem errado. Os teus antepassados receberam o maná do céu e morreram. O que eu quero lhes dar, quem comer do pão da vida nunca morrerá. É diferente o que o Senhor tem para nós. Não é de acordo com a nossa lógica, não é de acordo com aquilo que nós achamos que são as nossas necessidades, mas o Senhor tem para nós a vida eterna, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ao lado do nosso Pai que está nos céus. Aleluia, juntos, Deus. reunidos, um só corpo. E é nesse momento que a mensagem fica pesada, fica dura, que não era aquilo que os homens estavam pensando. Muitos começam a abandonar Jesus. E aí nós chegamos na passagem que nós lemos. E naquele momento muitos de seus discípulos se afastaram e o abandonaram, porque a mensagem era dura. E vendo aquilo, Jesus, imagino que muito frustrado e chateado, e talvez até irado, por ver a incredulidade do povo,
vira para os próprios 12, para os seus próprios discípulos e diz: e vocês vão embora também? Pode ir. Está todo mundo indo embora, vocês vão embora também? Mas nesse momento, Simão Pedro, um dos 12, escolhido por Deus, Simão Pedro, que já havia vivenciado vários milagres, mas havia vivenciado vários momentos ao lado de Jesus Cristo. Simão Pedro, que estava começando a entender a verdadeira essência do Evangelho e do que Jesus estava falando, ele vai dizer: Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Qual outro lugar, qual outra pessoa nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna? Aleluia. Senhor, não há outro lugar. Nós podemos procurar, muitas vezes nós procuramos, e talvez nós encontramos lugares que satisfarão nossas necessidades e nossos desejos momentâneos. Muitas vezes nós gastamos energia, muito tempo, muita preocupação e ansiedade com coisas momentâneas, porque nós somos humanos. Mas para onde iremos se só Jesus Cristo tem as palavras da vida eterna? Não há outro lugar onde nós encontramos palavras de vida eterna. E nesta noite o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Santo, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: não tem outro lugar para você. Não tem outro lugar onde você vai encontrar palavras de vida eterna. Só existe um pão da vida, só existe uma água viva. Para onde mais você irá? Aleluia, Deus. Talvez nessa semana você procurou por respostas e você orou a Deus pedindo: Senhor, qual é o caminho, qual é a direção? Senhor, por que eu fiz planos e as coisas estão acontecendo de outro jeito, Senhor? Para onde que eu vou? Para onde? Nessa noite o Senhor Jesus quer te dizer: só eu tenho as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu te convido a se questionar, a se perguntar: para quem? Para quem iremos? Para onde? Para onde iremos? Se só tu tens a vida eterna. Aleluia, Jesus. A vida Glória eterna. a Deus. Ele é o pão da vida, irmãos. Ele é a água viva. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o pão vivo que desceu do céu para trazer salvação à humanidade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Jesus está nesse lugar, irmão. Jesus está nesse lugar. Jesus está nesse lugar. E nessa noite Ele me trouxe aqui, não foi para te falar de bênçãos. Eu não sei qual era a sua expectativa, mas nessa noite o Senhor Jesus me trouxe aqui. Dessa vez nós não vamos falar de milagre, dessa vez nós não vamos falar de bênçãos. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele tem a vida eterna. Aleluia. Ele tem a vida eterna, Ele tem salvação para nós. Oh, aleluia, aleluia. E muitas vezes nós nos perdemos por muito tempo. Muitas vezes nós, como seres humanos, nos perdemos no meio do caminho, pois nós estamos distraídos, como talvez aquela multidão estava distraída. Porque nós somos humanos, nós temos necessidades, nós temos nossos desejos. Mas não era para isso que Jesus estava ali. Oh, aleluia, aleluia. Muitas vezes, irmãos, o que Jesus está tentando nos ensinar é muito maior do que nós estamos procurando. Muitas vezes a nossa pergunta é muito pequena diante da resposta que Deus tem para nós. E é por isso que Deus age em silêncio, e muitas vezes nós pensamos que Jesus está demorando a responder. Mas é porque às vezes a nossa pergunta ainda está muito pequena. Muitas vezes nós estamos perguntando: Jesus, cadê o pão? Jesus, cadê o peixe? Jesus, cadê o vinho? E nessa noite a resposta de Jesus é: isso tudo é passageiro. É, Deus. Esta vida é como um sopro, como o vento passageiro que aparece e vai embora, como uma onda do oceano. Aleluia. E a necessidade de hoje, ela é passageira. Mas a vida eterna, ela é eterna. A salvação, ela nos garante estar ao lado do Senhor Jesus Cristo
para o resto da eternidade. É muito maior do que nós perguntamos, é muito maior do que nós pensamos. E muitas vezes essa distração ocorre em nossos corações. E não só isso, às vezes nos perguntamos, mas qual será o fim de tudo, Senhor? Qual será o fim desse sofrimento? E a vida eterna? E muitas vezes até é difícil de entender e de chegar a um consenso, seja ele escatológico, seja ele teológico, ou seja, de simples entendimento congregacional. Gente, vocês vêm aqui visitar essa igreja aqui, gente. Aqui na Cidade Nova. Vem aqui, gente, fazer um trabalho junto com esse povo aqui, gente. Esse povo está precisando de muita gente para poder ajudar na obra. A igreja fica mais ou menos aqui, gente. E vem com nós aqui, nos ajude aí. Dê o like, se inscreve e continua conosco. Em teu nome, ó Pai. E nós sabemos